Estamos aqui para mais uma Meia Hora Sonora. Eu sou a Roseli Máximo e com Jason Prado, hoje vamos entrevistar a Elisa Queiroz. Elisa é cantora, compositora, produtora e mais várias competências nesse mundo artístico, musical. Olá, Elisa. Tudo bem? Oi, querida. Como é que você está? Oi, Jason. Oi, Rô. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Estamos bem, loucos para saber da sua vida. E vou começar pedindo para você falar sei que você começou cedo, né? Você começou a tocar violão, ou aprender violão aos 9 anos de idade. Eu queria que você contasse mais assim como a música passou a ser assim meio que um fio condutor na tua vida, né? Porque ali você estava começando a estudar violão. Mas quando que você se conscientizou de que a música era o seu grande barato? Cara, sempre foi naturalmente, até antes de começar a estudar, sabe? A minha primeira lembrança é assim, um piano Hering de brinquedo, e eu tirava todos os jingles de comercial, já cantava, já tirava naquele pianinho nada, assim, sabe? Então, eu já devia ter uns 4 anos. Então, eu me lembro de subir num palco, assim, da churrascaria Rincão Gaúcho, em Niterói, porque os caras estavam cantando Clara Nunes, eu sabia aquilo, minha mãe ouvia muito samba. Eu subi, minha mãe deu força, para mim era natural. Aí os caras ficaram olhando assim, eu cantei a letra toda, afinadinha. Então, é uma coisa muito natural que me acompanha realmente de muitas formas, sabe? Agora, quando eu tinha 9, eu realmente pedi para estudar. E como eu tocava esse pianinho, na verdade, eu comecei pelo piano, depois eu fui para o violão. E eu tinha um conservatório de música clássica, né, muito perto da minha casa, em Niterói. Então, minha mãe ficou ligada nisso, deu essa força, alugou um piano para ver se eu ia gostar mesmo daquele negócio, para não comprar um piano, pronto, né? E depois esse piano ficou anos com a gente, porque eu acabei estudando uns 3 anos de música clássica nessa época, assim, dos 9 aos 12, que muito me ajudou, me abriu esse portal da música em si, da linguagem da música, né? E depois eu acho que eu fiquei meio de saco cheio, porque era muito nova e a música muito, né, disciplinada e tal, e me desliguei daquele estudo, mas foi esse começo, assim. Então, daí para frente, foi né, encaixando a vida e levando para isso, né? foi levando para isso, porque minhas 2 famílias, eu nunca tive nenhum músico profissional nas minhas famílias, sabe? Não tinha essa referência de ser músico profissional, Sim. instrumentista, cantor, isso não havia. Mas ambas as famílias, paterna e materna, sempre foram de muita cultura, de muito sarau literário, poético, musical. E meus pais, mesmo muito afinados. Meu irmão, que você conhece, né? Meu irmão é que quis estudar violão, então eu peguei o violão de rebarba dele, na verdade, porque eu comecei a ver, né, que ele era 2 anos e meio mais velho, que era muito prático, dava uma onda, o violão, uma mobilidade que o piano não tinha também, né? Então, eu comecei, ele me ensinou uns acordes, aí depois eu fui tirando aquelas revistinhas de cifras, né, que eram muito populares na nossa época, e sempre assim fui, até que eu quis fazer um show. Nesse meio tempo, eu comecei a perceber que cantar era um barato, né? Além dos instrumentos, cantar era muito interessante, era uma coisa que chamava atenção, porque tem uns sinais, né? Você tem esse dom, tem essa linguagem, mas você vai vendo uns feedbacks diferentes e vai se pegando nisso. Então, quando eu comecei a cantar, isso começou a rolar. Aí eu falei, pô, então que queria ter vida de cantora. Eu pensava nisso, né? Mas assim, ao mesmo tempo, e eu tinha essa noção. Eu me lembro que a gente tinha amigos assim de famílias de músicos profissionais, amigos dos meus pais que diziam: "Ô, Roberto, falava com meu pai, ela quer cantar, você tá ligado? Que ela canta direito e tal". Aí meu pai ficava: "Pô, será?". Aquele medo, né, Roseli? Sim. De uma vida difícil, né? Então, eu acho que... E aí foi assim, aí eu resolvi estudar canto. Então, com 17 anos, né? Eu já cantava, já tinha feito um show, tinha sido ótimo. Eu resolvi estudar canto na mesma época que eu comecei uma faculdade de informática. Porque
tinha aquele grilo, né? Como é que é viver de música? Não tinha ninguém na família com essa referência, e esses tempos sempre foram difíceis para a arte e tal, né? E eu gostava também dessa ciência, eu curtia isso, estava aquele boom de informática, né? Muitos primos mais velhos, meu próprio irmão já estava nessa, já estava fazendo faculdade de informática, então foi meio também, bom, eu vou jogar aqui nessas duas, e era hilário, porque eu estudei na PUC, e a minha primeira professora de canto foi Heloísa Madeira, que foi uma grande professora de muitos músicos mais velhos que eu até. Ela morava na Marquês de São Vicente, do outro lado da PUC. Então era hilário, porque eu saía da aula de linguagem de programação e ia para a aula dela, e ela, Cecília Meirelles, vamos articular bem as vogais, ou isto ou aquilo. Cara, sensacional, sabe? E daí, fui levando. Aí, durante a faculdade, eu comecei a namorar um guitarrista com quem eu toquei 3 anos de faculdade na noite. Você tocava em bares, em... Tocava no Pavelka, na Barra, na Olegário Sim, lembro. Maciel. Não sei se Pavelka, por exemplo, foi nosso point 3 anos. Toda sexta-feira, repertório de MPB, de jazz, né? Eu tocava um pouco, porque ele gostava de solar. Então, isso também me deu uma escola de música instrumental, de audição, de jazz, de fusion, que era a música daquela época, daquele boom da música instrumental também, final dos anos 80, né? Sim, então você foi andando a sua vida profissional se encaminhou por um lado, mas a música continuou e até cantando na noite às vezes, tocando na noite. Como é que você chegou? Chega o seu primeiro CD, né? 2005. Fala assim as influências que você tem, né? Quais são os cantores, compositores ou artistas que mais te influenciam, né? Até no seu processo criativo, fala como é que você compõe. Fala um pouco disso. Olha, o meu primeiro CD tem até músicas de minha autoria, parcerias, né? Tradicionalmente, eu faço mais letras do que música. Eu não sou uma compositora, assim, como falar, mega produtiva de uma obra de muitas composições. Isso até está se intensificando mais recente na minha carreira musical. Mas no meu primeiro CD, que é dessa época, ele é um pouco do registro dessas primeiras influências aí. Então, é o que eu te falei, a gente ouvia, por exemplo, minha infância musical foi os sambas da minha mãe, Bete Carvalho, Chico Buarque, Clara Nunes, Martinho da Vila, demais, nos domingos na vitrola. Do meu pai já tinha um espectro mais amplo. Meu pai gostava de Nat King Cole, gostava de jazz, gostava de música americana, né, dos standards, digamos assim, as divas americanas, fazia muito isso. E meu irmão, que era um jovem, 2 anos e meio mais velho, trazia Supertramp, trazia Peter Frampton, Secos e Molhados, um pouco de rock and roll light nessa mistura. Então, esse balaio aí foi, digamos, a origem do repertório do meu primeiro CD, O Merecimento. Mas eu já ouvia muito MPB, já participava de todos os festivais de música da escola, né? Então, o Fred Martins, que é meu parceiro do título desse CD, a gente fez esse samba, eu fiz a letra e ele musicou. Depois a Lucina, que eu conheci também através do Fred. Eu tenho uma outra parceria com ela nesse disco. Mas esse disco tem um samba do Simval Silva, que eu conheci em casa. Ele tem uma música do Charly Garcia, porque eu morei nesses anos de infância em Buenos Aires e depois em Antofagasta, no Chile, né? Pelo trabalho do meu pai. Isso sempre me acompanha. Essa música latina mesmo, popular ou folclórica, é como se fosse samba para mim. É tão verdadeira quanto o meu amor pelo samba, entendeu? Isso também. Todo disco meu, até agora, eu tenho 2 discos solo, os 2 têm sempre uma faixa em espanhol, né? Uma coisa que eu curto, que eu acompanho. Mas então, o samba te encontrou também através, quer dizer, o fato do samba estar tão presente na sua vida te levou ao Arranco de Varsóvia? Fala do Arranco um pouquinho, você tem uma história aí no Arranco, né? Uma história de muito orgulho, né? O samba sempre foi uma onda particularmente paixão, né?
E eu, inclusive, quando esse primeiro CD saiu, Merecimento, que tocou bastante nas rádios, tocou uma versão dos Cegos do Castelo, que era bem diferente, tocou muito espontaneamente, e o próprio samba Merecimento. Mas os críticos da época destacaram unanimemente interpretações dos sambas eram os pontos melhores do disco, né? Já é esse tipo de coisa que eu te falo, você vai indo e vai recebendo os retornos, né? Então eu fiquei, opa, você não pode ir só na sua, você tem que perceber o que né, que está acontecendo ali. E aí, quando eu estava lançando esse disco, ou talvez um pouco antes, eu recebi um e-mail que o Arranco estava fazendo teste. O Arranco ia mudar de formação, era um quinteto, né, 2 rapazes e 3 moças. Eu era fã do Arranco, eu já conhecia o Arranco, porque o Arranco reunia o samba de raiz, que eu sempre amei, com música vocal, que eu também sempre amei. Sempre tive ligação com música vocal. A coisa da harmonia que eu estudei lá me chamava muita atenção nos arranjos vocais, né? Então, quando eu soube do teste, eu me lembro que eu saí da IBM numa hora do almoço, marquei meu teste, que eu tinha expediente, peguei um táxi, fui no Ecosom fazer o teste, fiz o teste e voltei. Pô, tinha 80 cantoras, assim. Então, também isso foi outro retorno importante para mim. Tinha muitas cantoras, o Arranco selecionou 3 e eu fiquei entre as selecionadas. Eu fiquei meio assim na época, caramba, como é que eu vou conciliar a agenda da IBM com isso? Mas, no entanto, eu fiquei 18 anos com o Arranco. Eu ia falar, você ficou muito tempo e conseguiu conciliar, porque vocês saíram em turnê. Você conseguia fazer? Foram premiados? Era olha, um jogo de cintura danado, porque tinha que tirar férias, antecipar uns dias de férias, emendar um feriado com antecipação, e nem sempre o showbiz tem tanta organização assim, como sabemos bem, né? Mas sempre deu certo. Uma outra vez deu um conflito difícil, assim, mas nunca foi tanto. E o Arranco, cara, foi uma escola que eu não tenho palavras para dizer em relação a um real entendimento de fazer samba, de interpretar samba, de novos compositores, de vozes aplicadas a samba e de encontros. E nesses 18 anos a gente gravou 3 álbuns, né, ou 4, um ao vivo só com obra do Martim, com ele no palco com a gente, vários encontros com o Martim, o ídolo, né? E a gente fez 2 anos de turnê com o Danilo Taine, em homenagem ao repertório Dorival. Depois, agora, um dos últimos shows que eu fiz com o Arranco foi no Rival com o Ivan Lins. Ai, né? que lindo. É muita emoção. Sargento. É muita emoção. Fátima Guedes, gravamos um disco só ídolos. Então, o Arranco me deu esses selos de altíssima qualidade que eu eternamente feliz e grata, fora os álbuns que a gente gravou, que são, né, o legado importante aí Claro. do futuro. Eu queria que você me dissesse como é que você se sente, como é que você transformou uma carreira sólida numa empresa de informática numa carreira flutuante no mundo da música. Acho que uma explicação. Então, eu vou tentar. O que for racional disso, né? Mas, olha, na verdade, então, eu fiquei 26 anos na IBM, também foi uma experiência incrível. Eu acho que, assim, uma escola de inovação permanente. Você estava comentando, né, Jazão, que teve algumas interações ali com a galera da IBM, e sente-se que o DNA da empresa é da inovação inevitável e até promovida. Então, esse talvez tenha sido o aprendizado celular que eu ganhei com esses 26 anos de IBM, fora, né, uma vida boa, rica, intelectual, enfim, muitos amigos. Sou feliz com isso. Mas depois de 26 anos, que foi um ciclo muito completo, né, eu julguei que aquilo já tinha se encerrado. Tive umas demandas de família importantes, saúde, pai, mãe, e coisas que estavam me puxando para um lado mais pessoal, mais reflexivo, além da música, porque a música também já corria junto. Mas então, eu acho que entrei numa fase de vida em que outras coisas começaram a me chamar mais prioridade, sabe? Então, é um pouco isso. Agora, realmente... Deixa eu fazer uma outra pergunta.
assim, você cantando samba e cantando música espanhola, mas assim me chamou a atenção Carly Simon, Fleetwood Mac, as suas primeiras 3 referências, que não são da sua idade, né? São assim um pouco mais da minha do que da sua, quer dizer, nem tanto da minha, nem tanto da sua, está entre nós dois ali. Como é que essa música americana, essa música Carly Simon, principalmente, né, que tem um outro tipo de voz, açucarada, como é que disso você parte para cantar samba e cantar música latina? Eu não tenho preconceito com gênero de música, sabe? Porque isso é uma discussão muito ampla, porque tem artistas que se orientam por um estilo e são felizes 60 anos de carreira. Outros gostam dessa diversidade, sabe? Que é o meu caso. Então, a música americana, respondendo a sua pergunta, ela entrou para mim pela rádio. Né? Claro que eu sempre fui interessada em pesquisa de música, mas a Carly Simon é uma artista mega radiofônica, né? E mesmo na minha geração, eu ouvi inúmeros discos da Carly Simon, né? Agora, eu tenho uma fissura também específica pela música folk. Eu não sei por que razão, não sei te explicar, mas eu faço uma pesquisa, eu fiz um show 2 anos aqui no Rio, só com esse repertório de Nora Jones, né, que é uma artista moderna e super folk, né? Eu vi esse show, ia te falar dele, é muito legal. Você acha que tem alguma memória afetiva, alguma coisa aí, talvez de outras vidas que te... Você falou tanto de Chile, e esse latino, eu não vi você falar aí do latino mais forte, né, da música andina, de Mercedes Sosa, isso passa por você ou você está mais... Passa demais. Demais. Eu morei em 82 em Buenos Aires. Meu pai foi trabalhar pelo Banco do Brasil. Então, meu primeiro contato com o castelhano e a música castelhana foi em Buenos Aires. Como eu tinha 12 anos, a conexão foi assim pelo rock pop argentino que estava rolando, Charly Garcia, Peru Hirán e aquela turma ali. Mas meu pai, que era esse cara que eu falei, sempre puxou pela música boa, pela poesia. Meu pai aplicava Neruda, aplicava os escritores argentinos e muito Mercedes Sosa. E ele levou a gente ao Teatro Colón nessa época para ver Mercedes ao vivo. Foi assim, inesquecível. Raízes da América, né? Aquele CD dela, que aquela época tinha esse tema da União Latino-Americana, né, Jason? Isso, Tinha essa puxada. Tinha. Isso estava linkado com Milton aqui, né? Com os grandes compositores brasileiros. E tinha uma pegada mais andina, né? O Brasil estava mais vinculado, pelo menos a cultura brasileira estava mais vinculada com a cultura latino-americana, nesse momento que você está falando aí. Por isso que eu te fiz a pergunta. Estava muito vinculado, inclusive porque era ainda ditadura militar na Argentina, governo Galtier. Era o Galtier lá em guerra, né? Se eu não estou enganado, 82? Guerra, peguei guerra. Era a Guerra das Malvinas. Peguei. É aquele terror, assim, ao mesmo tempo em que era uma época pujante economicamente, e eu me lembro que a Argentina e Buenos Aires sempre foi boêmia demais, historicamente. E nós, muito jovens, tinha um grupo de jovens de 12 a 18 na madruga de Buenos Aires, sabe? E os pais tranquilos. Só que, ao mesmo tempo, a gente morava nessa época num apart-hotel, porque meu pai não sabia quanto tempo ia ficar, então resolveu ficar num esquema assim mais provisório. E as ajudantes ali, todas com filhos na guerra. Então elas vinham conversar com a gente, nós querendo saber notícia, não sei o quê. Olha, um tempo tanto foi barra pesada que o governo caiu logo poucos meses depois que eles foram derrotados. Né? Pink Floyd tem uma música curiosa sobre esse tempo, sobre Galtieri e sobre a Guerra das Malvinas, muito interessante. É mesmo? Os últimos discos do Pink Floyd, eles falam... Você conhece essa música, Rose? Não.
O Celso é fã do Roger Waters, ele vai saber te dizer qual é a música. Bom, Elisa, então, eu sei bem, né, da influência que a música andina tem na sua vida. Eu acho que a música mineira, eu percebo assim um pouco, tanto no Merecimento como no Bons Ventos, né? Você tem um repertório que sempre traz amor, simplicidade, natureza, essa coisa, né, que eu acho que tem a ver no seu repertório. Aí eu chego em Bons Ventos. Eu queria que você falasse. Tem Jorge Drexler, né? Tem uma música do Drexler em Bons Ventos, não tem? Tem uma música que ele fez com o Léo Minax, um mineiro. Olha aí, a junção perfeita da mineirice com o castelhano, tá vendo? É uma das músicas. Mas fala dos tempos. Eu vi o lançamento, eu vi o show, foi lindo. Queria que você falasse como é que você elaborou, como é que foi surgindo o repertório. O Bons Ventos foi bem elaborado, porque, como eu falei, né, eu levei o primeiro CD solo é de 2004 e o Bons Ventos é de 2017. Sim, bastante tempo. Por quê? Porque tudo isso que eu falei. Nesses anos houve a IBM, houve filho, casamento, arranco, então não tinha muito tempo mais, né? Então, são discos muito diferentes, né? Por exemplo, o Merecimento, hoje eu vejo que ele realmente não tem esse preconceito de estilo, de gênero, foi um pupurri de influências, primeiras composições. Já o Bons Ventos, não, ele é mais conceituado, ele tem uma temática que percorre, que são crônicas de amor, basicamente. Não foi intencional o assunto, mas quando eu comecei a escolher as músicas, depois eu vi que tinha essa história, né? Inclusive as músicas autorais, que já eram um pouco mais maduras. Você vai falar, tem um amadurecimento seu também, né, musical, eu acho, que aparece. Sim. Eu acho que sim. Eu gosto muito, assim, o Merecimento é um disco extremamente espontâneo, né? E tem aquela juventude, tem uma potência, tem essa liberdade plena. O Bons Ventos, eu amo esse disco. Ele foi um disco logo que eu saí da IBM, então foi um período em que eu entrei num momento muito mais autorreflexivo, um momento mais de yoga, meditação, de tempo mais calmo, de baixar o giro, né? Que realmente a vida era muito agitada. Então, o Bons Ventos, ele reflete isso. Inclusive, na época do show, discutindo com o Alex, que é o diretor, né, e baixista do disco, e com os músicos, a gente tinha que, olha, vamos fazer o repertório do disco um andamento mais para frente, porque senão vai ficar muito assentado. Então, você vê que o disco refletiu o que eu estava vivendo, realmente. Eu acho que, nesse ponto, é legal. Então, ele já tem mais composições, né? Teve uma surpresa muito bonita, que fechou o disco, que eu convidei o Fred Martins, antigo parceiro. Eu já tinha gravado 2 músicas dele no Bons Ventos, né? Dele com com Marcelo Diniz, que é um parceiro dele comum. Chamei ele para cantar ou tocar uma das 2 partes, ele me pediu uma letra e musicou essa letra. E foi a última parte do disco, não estava nem previsto. Essas surpresas, né, que vão acontecendo. Outra coisa que eu amo no Bons Ventos é essa música do Drexler com o Léo Minax, que é um meio-meio. Cheguei a gravar em estúdio uma versão com a letra em espanhol. Mas como depois eu escolhi gravar o Carcará, que é uma música de um argentino do interior, com o arranjo vocal do Arranco cantando música latina, que foi hilário. É a única vez botei o Arranco para cantar não samba, né? Então eu achei, não, vai ficar muita coisa em espanhol para um disco de MPB. Um especial, tudo bem. Eu vou gravar, então, o Caos aí é feito com a letra em português. Mas tenho esse registro do Caos gravado em espanhol para minha memória afetiva, entendeu? Você não quer tocar uma música dos Bons Ventos, do Bons Ventos para a gente ouvir? Posso tocar, vou tocar a própria, né? Que você perguntou sobre o processo de composição, acabei não falando muito sobre isso, né? A própria Bons Ventos, que dá título a esse CD, que é Letra e Música Minha, não é muito comum, eu faço mais letra para os parceiros musicarem. Eu fiz a letra uns 4 anos antes da música. A letra era um poema que eu fiz com coisas de família, lembranças de família, não sei o quê. E depois, eu mesma, surgiu a melodia. Né? Um belo dia aqui brincando com violão, que, aliás, está sendo um desafio muito maneiro de pandemia, me aproximar do violão de uma forma mais
original, sei lá, mais intensa, né? Você vê que a pandemia nos desafia, né, Rô? Pode trazer bons ventos também. Pode trazer bem-vindo. Vou tocar, vê se vê o som aí. Botei o colar para cá para não bater no violão, tá? Isso, e nem no microfone. Nem no microfone. Bons ventos no meu cabelo, sou um girassol vermelho, sou um punhado de fitas coloridas do Bonfim. Meu corpo é água tranquila, sou a raia turmalina. Por fora sou brasileira, por dentro sou bem menina. Por fora sou brasileira, por dentro sou bem menina. Sou a moeda de prata, o desejo e o arremesso. Língua de fogo rasteira no curso da madrugada. Meu corpo é só um espaço vestido de bailarina. Por fora sou corredeira, por dentro sou cristalina. Por fora sou corredeira, por dentro sou cristalina. Amanheço pura seda, a tardezinha floresço. A noite cai no meu leito e eu de paixão adormeço. Meu corpo é fruta colhida, tão logo o dia termina. Por fora sou macieira, por dentro sou serpentina. Por fora sou macieira, por dentro sou serpentina. Maravilha. Adoro essa música. Maravilha. Elisa, a gente já vinha, né? Você falou de pandemia, a gente já vinha num processo, aliás, você mesma disse que escolher a sua carreira, você acabou estudando informática, porque sempre teve essa história, viver de música, viver de música. A gente já vinha com um problema, né? Você chegou a ficar na diretoria da ABMI, que é a Associação Brasileira de Música Independente. Uhum. Eu ia te perguntar como é que tem convidada aí, né, na nossa... Faz participação especial também, né? Ela começou, ela estava indo bem, Roseli, mas tem certo momento que ela fica inquieta. Ai, gente. Mulheres, né, Jason? Mulheres, não tem jeito. Mais humanas. A gente estava começando a falar de pandemia, né? Eu não queria entrar muito nesse assunto, já sabemos todos os percalços. Você foi diretora da Associação Brasileira de Música Independente, né, a ABMI, acho que você ainda tem alguma atuação, né, junto a ele. Então, como é que você vê a música independente, assim, que já vem... A gente sempre teve uma dificuldade, né, de financiar a música, né, de viver de música. Como é que você estava vendo o momento antes da pandemia? Agora, você acha que alguma coisa melhorou antes da pandemia, obviamente? Se a gente tinha algum caminho para a música independente, com tecnologia, como é que você estava vendo isso? Olha, a indústria, né, esse tempo aí que depois eu estive na diretoria foi também importante para entender os números de mercado, a visão da indústria. E a indústria em si estava otimista. Né? Em que sentido? No sentido em que, depois do Napster, que sumiu a indústria, o advento do streaming foi um respiro de perspectiva para os artistas como um todo, e para os artistas independentes no sentido da tecnologia, da liberdade de produção, liberdade de distribuição.
esses são os prós, né? O desafio é que, como todo sistemão, essa transferência dessa indústria para o digital mantém as hierarquias, os benefícios, os privilégios, etc. e tal. Do capital, Capitalistas. claro. Do capital, capitalista. Então, nisso, na minha visão, não há mudança. E não sei se a pandemia vai mudar, porque ontem, a noite do Leblon, nos diz que não vai mudar tanto assim. Vai mudar para pior. Vai mudar. Né? Ou isso. Então, a gente não sabe, mas... Então, assim, existe um faturamento maior. Se ele não mudou o senso de compartilhamento nessa distribuição. Então, o desafio dos independentes continua tremendo, e não só, porque eu me lembro que um dos últimos painéis do Rio Music Marketing, que é o evento que a ABNI promove anualmente para o setor de música, com muita ênfase na música independente, porque a associação é de música independente. O painel eu convidei a Fernanda Abreu, Paulinho Mosca, a Nilce e a Adélia. Então, podemos dizer que são 2 artistas de mainstream e 2 artistas mais independentes. A ansiedade era igual, né? Provavelmente. Claro que cada um em um momento, cada um em uma fase, mas assim, a incógnita era geral, né? A diferença, mudança era geral. Então, eu acho que é isso. Existem vantagens que a tecnologia e essa abertura toda oferecem, mas a sobrevivência, a parte financeira, continua sendo um desafio muito grande. Agora, mais ainda, né? Agora a gente não sabe mais. Não tem ninguém parado, né? Não tem ninguém tudo parado. Não tem, porque nesse momento, por exemplo, você vê que mesmo as majors vinham se sustentando em grande parte nos shows dos artistas. Sim. Isso começou a fazer parte do contrato, porque como a renda do streaming é muito mais pulverizada, as próprias majors, para bancar os seus investimentos, vinham propondo uma participação em show. Tem show. Então, claro, nós estamos começando a ver que as lives têm patrocínio dos principais artistas, né? Esse modelo deve propagar, deve se fortalecer. Porque, por exemplo, alguns artistas que estão na Europa, onde já começou ontem estava conversando com um amigo que mora lá, que ele falou, eu fiz um show ao vivo ontem, muita gente, né, ainda. Falei, pô, que sorte que você já fez um show ao vivo, né? Mas não se sabe se isso vai recuar, vai ficar nessa nuvem que vai e vem, né? Muito. Eu vejo assim, algumas coisas acontecendo, editais, mas ainda os valores são muito pequenos, né? Acho que está todo mundo se adaptando. Mas uma coisa que eu vejo, você está sempre inventando alguma coisa, né? Você teve aquele evento coletivo.doc, que junta gastronomia, junta show, exposição, degustação de cachaça, né? Você criou esse coletivo. Quantas edições você já fez, Elisa, do coletivo? Eu acho que foram umas 7 ou 8, né? Né? Então, por aí, bacana, tomara que ele volte a acontecer. Mas agora, em plena pandemia, você começou a fazer umas lives. Aí Jason perguntou da música andina, Jason. Ela está fazendo as cápsulas castellanas. E tá bem legal. Fala dessa live, Elisa. Vai continuar? Você ainda vai fazer novas edições da live? Eu acho que sim, porque eu percebo, né, que a gente está, quase todos nós, com um pouco de saturação digital após esses 3, 4 meses aí de clausura, né, para quem está fazendo, né? Então, eu mesma fico bem seletiva, porque meu universo, minha comunidade é todas artistas, quase, né? Então, eu fico assim pensando, né? E tem uma hora que dá uma aflição mesmo, né? Dá em todo mundo. Você conversa, né? E ouve isso. Mas foi um período assim, como eu te falei, para mim, que benefícios artísticos eu tive? Eu vinha de uma desorganização vocal de uns anos recentes, que eu tive que descobrir, fazer, enfim, uma pesquisa para ver como é que isso ia se organizar. Tinha me recolhido um pouco, levemente, para, né, organizar isso.
E nunca me apresentei tocando violão, exceto assim, uma música para fazer uma graça no palco. Nunca contei com o meu violão para me acompanhar em performance. Então, na pandemia, eu me vi muito dentro e isso foi se organizando de uma forma interessante para mim, né? E com isso, para ter um assunto mais diferente, que seja ainda muito verdadeiro para mim, eu comecei nas lives, naturalmente, a tocar uma ou outra em castelhano. E o João Pinheiro falou, cara, você tem que fazer uma live só disso, isso aí é mó onda, isso aí você sempre tocou isso, blá, blá, enfim. E eu achei ótimo. Então, e eu peguei assim um estudo mais dirigido, entendeu? E esse estudo, Jason, como você perguntou antes, ele passa muito pela música folclórica. Minhas primeiras edições das cápsulas castelhanas foram muito dessa memória, repertório de Mercedes Sosa, repertório da Violeta Parra, né? do Victor Hara, e depois já incluindo também os artistas que mesmo os artistas populares, por exemplo, Drexler, que eu amo de paixão e que não tem como não tocar sempre algumas, foi um cara que bebe muito da milonga, da música folclórica. Claro que ele sintetiza isso muito, né, com a modernidade, mas tá ali. Você vê que até os boleros, eu fiz uma enquete recente, né? O que você gostaria de ouvir? Galera, toca Roseli, toca aí, Elvira Tranqueiras. Outro que é Bessa Memúcio, que é Esta Tarde Devi Chover. Então, você vê que é legal, sabe? Essa música folclórica ou mais tradicional, cubana, os cubanos, né? E quando você comentou aí, Jason, que ao mesmo tempo em que o Milton colou muito na Mercedes, né? O Chico colou muito no Pablo Milanês, no Silvio Rodrigues, né? Então, eu acho que essa aproximação, eu me ressinto de que ela acontece. Por exemplo, o Paulinho Mosca é um cara que vai lá muito nesses arranjos. O Vitor Ramil, que é um cara dos Pampas, né, no Brasil. Mas a gente ouve muito menos música latina do que eles ouvem música brasileira. Isso é verdade. Então, estou dando minha singela colaboração com minhas lives de cápsulas castejanas. Está muito boa, eu acho. Você podia cantar para a gente uma milonga dessa aí, uma coisa dessa, né? Já que a gente está... Boa ideia. E que você continue com as suas cápsulas. Então vamos lá. Vamos chamar para elas na Sonora. Vamos. Chama, assim, toda quarta-feira, às 22 horas, no meu Instagram, Elisa Queiroz, Cápsulas Castejanas. Vamos para a 5ª edição, semana que vem. Maravilha. Tá? Vou tocar essa aqui, que geralmente encerra as cápsulas. Ó. Boa. De Drexler, né? Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, parte de mi alma, parte a tu encuentro. Sabes que te llevo dentro mío, igual que yo sé que tú me llevas dentro. Se trata de un leve pulsar que se abre camino hacia ti, cruzando las estaciones, constelaciones, los momentos. Digo que esta vida es llevadera solo porque sientes tú lo que yo siento. Porque donde tú estás, yo tengo el norte y no hay nada como tu amor. Como medio de transporte, como medio de transporte, como medio de transporte, como medio de transporte. Maravilha, maravilha. Ai, que bom, Elisa. Eu acho que foi uma ótima conversa, adorei te ouvir.
e faço votos que as suas cápsulas cacedianas continuem. É um momento muito bom, a gente adora te assistir. E que essa situação toda acabe e a gente possa se encontrar de novo e que a música possa continuar nos salvando, né? Desses momentos. Desejo. Também desejo mesmo. Foi uma delícia bater papo com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom falar de música, discutir esses assuntos tão atuais. E eu também espero encontrar você, né? A gente sempre se visita tanto, se visitava tanto. Espero que se passe da melhor forma possível. E eu sempre fico numa esperança de que a música sempre encontra seus caminhos, né? Ontem eu estava vendo um vídeo de um rapaz alemão que a Andréa Dutra me mandou, e dizendo que a gente fica muito desesperado, muito agoniado, mas se nós fôssemos crianças nascidas no início do século XX, tivéssemos passado por uma primeira guerra, uma quebra de bolsa, 1000 crises de gripes e pestes, e depois uma segunda guerra, e mais, não sei o que, não era tão diferente, né, em termos das perdas, dos desafios. Cada tempo tem seu desafio. Nesse sentido, e no sentido da música, sempre encontra-se um caminho, né? Tem essa fé. Então, vamos em frente. Você não podia deixar de ser existencialista, né? Com essa influência toda que você teve. É um bom fecho. Né? É um ótimo fecho. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Parabéns pela iniciativa da rádio também. Obrigado, Elisa. Estamos aqui às suas ordens, sempre que você quiser. Tá? Valeu. Obrigado Valeu por mesmo. tudo. Sucesso. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.